Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um podcast Na Floresta. Muito obrigado pela companhia, você sempre ligadinho com a gente, você que já apertou o sininho das notificações aqui no YouTube, para que a cada conteúdo novo, esse conteúdo chegue até você, né, com aquela mensagenzinha avisando que tem nova entrevista, um novo programa também, a Sala Interativa, 11 horas, do TJ Regional. E no nosso caso, o podcast Na Floresta. Muito obrigado você que já se inscreveu no nosso canal. Você que nos acompanha pelo Spotify também, muito obrigado pela companhia. Pode fazer o mesmo também, aperta no sininho aí para receber todas as notificações. Eu quero agradecer mais uma vez a MC Online, internet com qualidade, o nosso provedor que está há mais de 25 anos conectando Tucuruí com o resto do mundo. Faça parte da família MC Online, você também. Eu tenho lá em casa e eu sempre digo, né? A MC, além de ter uma internet com muita qualidade, estabilidade, velocidade, tem também um atendimento para tirar aquela dúvida. Às vezes começa a travar, a gente pensa, meu Deus, será que tem algum problema no fornecimento da internet? Não, às vezes é só a gente reiniciar o roteador e a gente fica na dúvida, mas o pessoal da MC orienta a gente. MC Online, internet com qualidade. Hoje no nosso podcast Na Floresta, uma das maiores autoridades da literatura brasileira. Uma pessoa que eu tive a grata alegria de conhecê-lo agora ontem, né? Nós estamos gravando neste momento, hoje é uma quinta-feira e nós estamos aqui e eu conheci o Salomão Laredo ontem e fiquei muito feliz porque ouvi falar bastante acerca dele, sobre ele, e hoje ele está com a gente aqui no nosso podcast Na Floresta. Salomão, uma alegria imensa tê-lo aqui no nosso podcast Na Floresta. Seja muito bem-vindo. Que bacana, a alegria é minha, o prazer, a honra de estar aqui com você neste podcast, que eu fico à sua disposição. E já mandando um abraço enorme para os seus milhares de ouvintes, de pessoas que querem, que veem e ouvem todo o seu trabalho aqui na Floresta. Muito obrigado. O podcast ele tem isso, né? A gente pode escutar, né, como o senhor falou, a gente pode assistir também. No Spotify dá para ouvir, a gente vai dirigindo, vai daqui de Tucuruí para Belém, coloca o podcast lá, vai ouvindo a viagem inteira, né? Dá para ouvir vários podcasts. E se a gente está em casa também, dá para botar na televisão ou no celular e assistir tranquilamente. É algo que chegou para ficar, né? O podcast, sim. Esse avanço tecnológico, né? Muito bacana, né? O senhor é natural de onde? Eu nasci na Vila do Carmo, cametaense, na beira do Rio Tocantins, o mesmo que passa aqui em Tucuruí, vai à frente, passa também lá perto de Tupiranga, Pedral vai embora para até Goiás. E com um prazer grande de ter nascido na Amazônia cametaense, paraense, na Vila do Carmo. Eu sou escritor da Vila do Carmo. Vila do Carmo, essa vila ela é muito famosa, né? A gente escuta muito aqui em Tucuruí, por exemplo, as pessoas dizendo, Vila do Carmo, em Cametá, Vila do Carmo. E eu percebi que é uma comunidade que tem algumas famílias de origem europeia. Eu pesquisei, Salomão Laredo, o sobrenome Laredo, de origem espanhola. Fale um pouquinho, o senhor conhece um pouquinho dessa história, do motivo pelo qual a gente tem essa presença da descendência europeia nessa comunidade? Sim, a abertura da Amazônia para vida desses imigrantes, eu tenho registro de espanhóis, italianos e, no meu caso, também de franceses. Aqui na região de Cametá, em Mocajuba, o pessoal lá do Tauaré tem algumas pessoas, sim. E eu soube ontem que também turcos chegaram aqui. E eu vou te dizer um nome que você conhece muito, Mimico francês, descendente de turco, né? Sim. Eu soube ontem, pesquisando, ouvindo uma pessoa que sabia contar dele, então, turcos também. Também.
Muito bem. E aí, quando é que o senhor sai da Vila do Carmo? A sua família? O senhor cresceu lá? Foi até qual idade morando ali? Como é que foi a sua infância? Assim, nasci na Vila do Carmo em 1949. Em 53, eu fui morar em Mocajuba com a minha avó para estudar no Colégio das Irmãs. E eu acho que eu passei menos de um ano ali, 53, acho que 54, 55, eu 54, devo ter voltado para a Vila do Carmo, 55 já vinha para Tucuruí, porque meu pai tinha conseguido emprego na Estrada de Ferro, que existia aqui. Viemos morar, então, em Tucuruí, 55, 56, 57... Eu vi a enchente grande de 57, 58, já fui me movimentando para Baião, porque aqui em Tucuruí, onde eu estudava, era o curso primário, tinha até o 3º ano do curso primário. Eu estudava na Escola Reunida Mista de Tucuruí, dirigida pela professora Oneide Burrajos Homero. E aí, concluído o 3º ano, eu fui estudar em Baião. Mas eu fui estudar em Baião... fui embora para lá sozinho, meu pai me mandou e tal, porque eu ia morar com os padres naquilo que um projeto que eles tinham de um pré-seminário. Sim. Mas a ideia era ser padre ou não? Nesse momento? Deles era, a minha não. Sim. Né? Mas era a chance que eu tinha de estudar. Certo. Então eu fui para lá eu fiz o 4º e o 5º ano do curso primário. Quando eu terminei, a possibilidade de fazer o ginásio, de continuar o estudo, era ir para Cametá, que tinha o ginásio. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante nesse interregno. Quando eu saí daqui, que ontem eu me lembrei, eu estava na beira do rio, meu pai e minha mãe foram me deixar numa embarcação. Ele me recomendou e tal, levou eu levei minha mala e mais uma outra coisa. E eu chorei muito naquela despedida. Garoto novo, qual não idade tinha, mesmo? né? Bem, eu tinha 7, não, 7 para 8 anos. Criança. Criança. E eu fui embora de noite, saímos daqui quando de manhã, acho que umas 9, 10 horas por aí assim, o senhor que era responsável, ele chegou perto de mim e tal, e eu continuava chorando, já tinha acordado. E ele falou alguma coisa lá e tal, e depois ele me disse, estamos chegando, eu vou lhe deixar e tal. Acho que eu já tinha almoçado, ele tinha me dado o almoço na embarcação. E ele deixou-me embora e tal, e ele me entregou lá para o padre responsável, e quando ele vinha andando para me dar despedida, eu disse, o senhor vai, eu não quero ficar aqui, eu quero ir com o senhor, eu não quero ficar aqui. Ele se abaixou assim do tamanho, eu conto essa história porque era muito legal. Sim. E ele ficou assim na mesma altura que eu e disse assim, mas você, olha, é importante você ficar aqui, mas você mesmo não me disse que você vinha para cá para estudar, para seguir alguma coisa? É aqui, olha o importante, é aqui que você vai começar a realizar aquele seu sonho. Aqui você vai, mais ou menos, umas coisas mais ou menos assim. Sim. Então é importante que você fique aqui. Mas tem outra coisa, eu não vou voltar para Tucuruí, eu vou para Belém. Seu pai me disse para deixar aqui, porque eu vou para meu trajeto. E aí ele me abraçou e foi andando, não sei se você conhece Baião, a Casa dos Padres ficava ali na frente e depois tem uma ladeira. Ele foi andando no meio do caminho, ele olhou para mim, e na beira da ladeira também ele olhou, deu um adeus de lá, eu dei adeus aqui para ele e vi este homem sumiu. Eu disse, bom, aí a coisa foi importante. A partir deste momento, eu comando a minha vida. Nossa. E aí me mandaram, os garotos já estavam lá, vamos lá para o Igarapé e tal, pererê. E é de arrepiar, imaginando essa cena que o senhor descreveu tão perfeitamente, a gente vai criando aqui no imaginário. Uma criança aos 7 anos de idade dizendo, bom, daqui para frente é comigo, né? Eu comando a minha vida. Eu comando a minha vida. E mesmo tendo consciência de ter pai, mãe, família, sim, tudo isso, né? Agora a coisa é comigo. Sim, e nesse momento, uma situação em que o senhor tinha que tomar pé da realidade
e aquela criança começando a trilhar um caminho meio que sozinho, né? Longe do pai e da mãe. Isso é muito forte, né? Muito forte. Por isso que é bom contar, porque às vezes a gente diz como é que a gente consegue as coisas hoje para você ter isso no começo. E a responsabilidade de dizer, forte de dizer agora o comando é meu. Então, eu comandava a minha roupa, o dinheiro, não tinha câmera, rede de fazer. Tomar as providências que normalmente nessa idade é pai e mãe que ainda toma conta. E aí, meu amigo, todas as providências sozinho, eu tive que tomá-las, porque era para fazer isso mesmo, se eu quisesse realizar aquele sonho que este senhor me ajudou a relembrar, que eu contei para ele no meio da viagem. Muito forte, né? E aí o senhor, então, entra na escola? Entro na escola, faço o 4º ano e o 5º ano lá, e me lembro que naquela época a gente ganhava um certificado, e eu dá de novo, mas eu já posso ser professor? E os meus colegas eram pessoas muito mais velhas de idade que eu. Tinha gente da minha idade, mas era mais velho que eu. Quando eu terminei o 5º ano, a possibilidade era ir para Cametá, que tinha um ginásio. E eu fui para Cametá. Mas continuava na história do pré-seminário para essas possibilidades. Fomos para lá e eu fiz o 1º ano do 1º ano do ginásio. Mas depois, eu vou contar também outra coisa interessante aqui, da falta também de uma certa orientação, e que a gente tem que ter cuidado com o estudante, e como é que as coisas se desenvolvem. Eu me lembro que estava chegando no final do ano, e alguém disse para mim assim, que eu deveria cuidar de estudar mais matemática, que eu não estava indo bem na aula de matemática. E eu fui cuidar mais da disciplina matemática. E fiquei para a segunda época em língua portuguesa, que era uma coisa que mais eu gostava. Sim. E quando terminou, minha família, então nós fomos todos para Belém. Era 1961, 11 de novembro, nós chegamos em Belém. E em 61 eu disse para meu pai que eu não queria mais voltar, que eu queria ficar agora em Belém, estudando lá. E eu, então, perdi o 1º ano do ginásio. Então, eu voltei para... Estando em Belém, eu tinha que começar todo de novo o processo de fazer o ginásio. Mas eu não comecei a fazer o ginásio, não tinha. Teve um momento, eu fui fazer uma escola na Condor. Tinha uma escola do Estado, mas era um comando de um político lá. Eu fiz o 5º ano de novo, ou seja, repeti o 5º ano, que foi bom no certo sentido. Aí depois eu fui fazer o exame para entrar de novo, começar o 1º ano do ginásio, que eu não tinha feito bem. E aí a grande descoberta, quer dizer, não a descoberta não, mas a consciência de que eu gostava mesmo era de língua portuguesa. O meu problema era... interessante, ao invés de eu ter ficado em segunda época em matemática, eu fiquei em língua portuguesa. Segunda época é a que a gente chama também de recuperação, né? A palavra que estava... Recuperação. Era uma besteira de nada, quer dizer, certo. Bastaria uma orientação e eu teria feito... Eu queria lhe dizer uma coisa nesse sentido, da questão de educação. 2 coisas que me chamavam a atenção. Era que eu não tinha contato e perguntava assim, o feminino de Kizar. E eu não sabia que era Kizarina. Ora, completamente fora de realidade. Nem literatura russa, eu não sabia nem onde era a Rússia naquela época. Mas me lembro que no 1º ano do ginásio, eu ficava encucado porque a professora nos falava, na aula de geografia, do Recôncavo Baiano, e eu queria saber como era o nome daquela ilha que ficava na frente de Cametá. Sim. Mas por que ela não me diz que o nome dessa ilha e me fala do Recôncavo Baiano? E aí, quer dizer, eu não tinha conhecimento da geografia local, da literatura local, quer dizer, 2 coisas que era um cerceamento, um interdito. Então, eu não passei em português por causa da Kizarina, né? Sim.
feminino de Kizar, Kizarina, entre outros. Do recôncavo baiano também. E a questão e lá não foi isso, mas me chamava a atenção que ela falava muito no recôncavo baiano, nas coisas que eu gostava também, mas eu queria uma coisa local. E havia uma lacuna sobre as questões locais. Locais que eu estava interessado em saber aquilo, o que era esse lugar aqui que eu estou. Certo. Né? Aí o senhor fez recuperação de língua portuguesa. Passou naturalmente depois na recuperação, né? Seguiu em frente. E quando é que o senhor começa a se perceber apaixonado pela língua portuguesa ou pela possibilidade de escrever? Como é que foi esse start? Eu vou voltar para te contar um pouquinho lá no meu lugar na Vila do Carmo. 5 filhos, eu sou o terceiro. A primeira é uma mulher, a mais velha, a segunda também, e eu sou o terceiro filho, o primeiro homem. E, naturalmente, crianças lá, o irmão briga com o irmão na brincadeira e tal. E aí, como menor, as duas que eu as provocava, elas vinham e levavam vantagem. Sim. As duas. E a mamãe disse, olha, para tu não levar desvantagem, tu vais descer comigo, eu vou lavava roupa na beira do rio, e eu fui com ela. E levei um pedaço de tábua e um carvão. Quando chegou lá embaixo, outras mulheres lavando roupa e tal, na beira do rio, e eu escrevia lá alguma coisa, mamãe, eu já sei escrever. E ela virou assim e disse, tu já sabe escrever? Então tu vai ser escritor. Olha essa premonição. Maravilha, né? Aí minha mãe disse, na outra oportunidade, ela disse, ô menino, me dá um sossego, vai ver o que a água está fazendo. E eu que gostava do banho, a nossa casa era na frente do Rio Tocantins, eu fui ver, obedeci, eu fui ver o que a água estava fazendo. Para ver o que a água estava fazendo e dizer para minha mãe o que a água estava fazendo, eu desci, peguei uma pedra e coloquei assim perto da água. Se ela estivesse vazando, a pedra ia se distanciar daquilo. E se estivesse enchendo, a água cobriria a pedra. Então lá tem influência da maré. Tem uma certa influência de maré. Tem, bastante forte lá, né? E aí vieram as lições. Uma lição importante, estou te contando isso porque a lição é importante. Eu percebia que para encher e para vazar, a água ia e vinha. Era o perceptível no imperceptível. Então, primeira coisa da matemática e da filosofia na minha vida. A outra, neste processo, era o visível no invisível. Ora, o visível no invisível também é um procedimento matemático e filosófico. E aí eu percebi depois que isto aí a natureza me ensinava a enredar o leitor, a seduzir o leitor, e a visibilidade, a invisibilidade, a dar visibilidade a quem tem menos, a quem não aparece. A periferia do subúrbio, a mulher, o negro, o índio, o indígena, melhor dizendo, que são pessoas, quer dizer, a maioria que nós chamamos de minoria oprimida, e que passaram a ser objetos da minha, quer dizer, sujeitos da minha literatura, com este processo de narrativa, de estilo, que eu peguei daí, e aí eu já passo para você. Quando, então, no ginásio, primeiro ano do ginásio em Belém, eu participei de um concurso na sala de redação e ganhei, e o prêmio era conhecer um jornalista da Folha do Norte, que era o jornal de maior circulação, o jornal famoso. E eu fui conhecer, aprendi de redação, se chamava José Sampaio de Campos Ribeiro, que era o secretário da redação, e que me mandou, cheguei lá e disse, meu filho, você vai para ver o peso, anote tudo que você vê. E ele me ensinou, uma pessoa, não vou entrar em detalhes, o detalhe é muito bonito também, mas não vou para não me alongar. Imagina, você pode ficar à vontade, o detalhe é importante também. Importante, porque tu é jornalista, tu vai entender bem. Aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, todo dia eu chegava lá, você vai no ver o peso e anota. Quando foi uma manhã, eu cheguei lá com ele, fiquei lá, ele se despachou, ele disse, o que há? Você parece chateado, aborrecido? Eu disse, eu estou mesmo, né? Ele disse, por quê? Rindo, né? Ele disse assim, porque todo dia o senhor me manda por ver o peso.
Eu anoto tudo lá no Ver o Peso, o senhor no outro dia me manda. Aí ele botou a mão assim e disse, meu filho, você vai no Ver o Peso é imenso de impossibilidades, acontecem fatos, todo dia o fato é novo, o dia é novo, e o maior prerrogativa, um quesito importante para o jornalista é observar as coisas. Você vai observar e traz para cá para escrever os fatos, a coisa que acontece lá. Ora, o que o jornalista tem que fazer isso, mas o escritor muito mais. Tu tens que ter o espírito de observação para tu poder escrever depois. Sim. Lição importante, né, do detalhe. E eu fiquei lá com ele, ficava de manhã, de tarde ia para aula no colégio e desenvolvi ali, em 1965, uma historinha de um colega que falava assim meio esquisito. Eu escrevi a história, um porquinho num caderninho aramado, e esse caderninho circulou entre os meus colegas, o pessoal ria e tal, gostou do negócio lá. Eu tomei isso como referência quando me perguntam, quando começaste? Eu comecei na literatura, a atividade literária em 1965. Eu tomo isso como atividade literária, não como publicação. Publicação na é escola. Depois. Na escola. No ginásio, sim. Criando esse personagem. Criando esse personagem. O Porquinho, publicando esse livrinho, né, de nome que eu dei, o Porquinho. E os meus colegas daquela época, eles diziam que eu falava muito, que eu ia escrever. Eu não lembro muito disso. Que eu dizia para eles que eu ia escrever e tal, olha a capa do meu livro, contando história que eu estava em lucubração, eu não tinha feito absolutamente nada, era muito novo para pensar, mas eu queria escrever, porque eu tenho um fato que não sei que eu acho que é bom contar. Eu estudava aqui em Tucuruí, tem 2 fatos importantes. Antes de ir para Baião. Antes de ir para Baião. Eu estudava aqui em Tucuruí e meu pai nos reunia, ele ouvia o rádio, e depois ele nos contava o que tinha acontecido. E ele me perguntou uma vez, tu sabes que música é essa? E eu disse, era aquela música que começava a Voz do Brasil, característica. Eu disse, não sabia. Ele disse, a protofonia do Guarani. Tu sabes o que é a protofonia? E ele me explicou o que era a protofonia. Depois ele me contando as coisas lá, ele dizia, aí veio uma certa arrogância de garoto, ele falando que tudo que tu pegares, tu lê, porque sempre a gente tem alguma coisa para saber. Eu disse, papai, eu acho que não. Porque ele diz, como não, rapaz? Ele disse, na caixa de fósforo, não tem nada para eu saber o que eu para aprender. Ele disse, pega a caixa de fósforo no fogão. Eu trouxe. E ele disse, tu sabes, como é o nome da fábrica? Aí ele disse, eu vou ler para ti, Fábrica de Fósforos Fiat Lux. Salomão, tu sabes o que é Fiat Lux? Eu dancei, né? Não sabia. Ele disse, Fiat é fazer, Lux é luz. Aí ele me explicou isso. Depois ele ele emprestava livros para ler para nós, romances, para que ele deixasse para o dia seguinte um gancho para a gente ficar com interesse. Eu me lembro que era Carlos... e os 12 Pares de França. Eu me lembro desse romance que nós não tínhamos livro em casa. Depois ele disse assim, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou escrever uma carta para você e você vai responder para mim. Eu vou botar no correio, ela vai chegar, aí ele mostrou o envelope, como é que a gente põe remetente e como a gente põe o destinatário e remetente, e aí eu fazia para ele, a gente trocava. Que bacana, né? Então, lia. Quando ele terminava, ele passava, ele disse, agora vocês vão dormir, e passava para minha mãe. Então, minha mãe rezava conosco, e aí eles iam contar a história. Tanto ela como uma irmã de criação que morava conosco. Mas, rapaz, eu ficava embevecido ouvindo aquelas histórias, de visagens de tudo, né? Daqui. Sim. De Tucuruí, do Trole de Matinta Pereira, do Trole da Visagem e tal. Dormíamos com aquela... ouvindo a voz dela, da minha mãe. Maravilhoso. Embalado nisso. Tucuruí, veja. Aí depois meu pai, aconteceu um fato também interessante, o meu primeiro livro de capa dura, me lembro, amarelo, que eu tenho uma saudade dele por não ter perdido, ele mandou comprar em Marabá.
E eu me lembro que era uma livraria que tinha um nome para essa livraria Onça. E a Onça passou a fazer parte do meu imaginário, sim, por causa disso. Depois o Augusto Morbach, que é pintor de Marabá, fez um desenho lá e aparece, eu tenho isso depois, que consegui. Então, nessa de ensinar isso, de perguntar o que era a protofonia do Guarani. Ele estava abastecendo o seu HD, a sua mente, com inúmeras possibilidades, né? Desde a escuta no rádio e criando, né, a imaginação funcionando, até provocando nas questões de incentivar a leitura, depois no ouvir novamente das histórias contadas pela sua mãe. Estava enriquecendo de maneira incrível, né? Incrível. Ainda tinha um outro detalhe. Ele, quando ouvia as coisas na rua, ele chegava e dizia assim... eu me lembro que ele disse... Eu passei por uma pessoa que disse adonde, Salazar? Não existe o adonde. Existe o aonde e o onde. Tem um outro detalhe. Eu estava na Vila do Carmo e meu pai estava conversando com meu avô. E eu disse, papai, eu já sei escrever. E ele disse, não deu trela, eu fiquei enchendo a paciência. Ele disse, ô menino, escreve. Eu escrevi no frechal da minha casa. Ele mandou escrever, escreva Rio de Janeiro. E eu escrevi Rio de Janeiro. Ele disse, não está correto. Veja que ele não disse que estava errado. Ele disse, não está correto. E eu procurava onde é que está esse erro, onde é que está incorreto. Ele disse, meu filho, Rio de Janeiro se escreve com J. Embora, aí ele me deu a aula de palavras homônimas e homófonas. Olha a riqueza. Depois tem outro detalhe, Tucuruí. Meu pai trabalhava na estrada, aos sábados eles ficavam em casa, não trabalhavam. Então ele ficava no meio da uma porta que dava para o quintal, ele ficava exatamente ali, eu ia brincar com meu irmão, caía do açaizeiro a palha e a gente fazia cavalo, porque nós morávamos numa rua que dava fronteira com a invernada do Seu Lelé, que criava os bois e tal. Nós não tínhamos vizinhança ali perto, né? Criando os bois e tal. E aí a gente passava lá e ele estava lendo um livro grosso de capa preta. E eu passei a primeira, a segunda, e eu disse, o que tu estás lendo? Ele disse assim, eu estou lendo O Pai dos Burros. Eu fui-me embora com meu irmão brincar. Eu voltei e disse, e o que é o pai... Veja como era didático, né, a participação dele. E o que é o pai dos burros? Ele foi me explicar o que era o pai dos burros. Olha, existem palavras assim, assim, então ele dá o exemplo de ler. E aí eu perguntei, quer dizer, ele não viu, olha, eu estou lendo isso aí, você sabe o que é isso? Ele foi dessa base. Aí, todas essas coisas que uma juntando a outra, eu estou lá no ginásio, já terminando o ginásio, quando eu vou estudar, fiz exame para entrar no Paz de Carvalho, que se fazia exame para fazer o curso clássico. Bom, aí eu vou lhe contar um outro detalhe. Em Belém, nós fomos morar numa casa que era coberta de palha, duas águas, que a gente chama, de madeira, a parede e o assoalho, uma madeira podre. Qual bairro? Bairro da Cremação, na Passagem Maris 258, e que lá embaixo era muita lama, e tinha muito carapanã, e os mussuns, eu não sei se tu sabe, mas mussum joga beijo pra gente, jogava beijo, a gente ria beça, né? E quando eu conto nas escolas isso, as crianças riem muito. E nosso vizinho era uma oficina de móveis. Nessa oficina de móveis, às 11 horas da manhã chegava lá o rapaz que vendia o jornal. E eles compravam o jornal. Ele comprava o jornal e a gente ficava de olho porque a gente queria ler o jornal. E eu me lembro, e eu não sei se é daí que eu sou mais remista do que a outra coisa, que eles pintaram o coisa do bode, como é o chifre do bode, com as cores do Paysandu, porque eles eram Paysandu. Azul e branco. Azul e branco. E aí este bode, o senhor estava lendo, o bode metia o chifre assim e rasgava o jornal. Rapaz, eu ficava muito chateado com aquilo, porque eu queria ler o jornal, e rasgado eu não podia ler. E o bode bicolou, disse, esse eu não vou ser, porque eu sou remista. Porque meu pai e minha mãe já eram remistas, então eu conto essa história assim. E aí eles nos emprestavam o jornal. E eu descobri, então, através do jornal, que tinha biblioteca.
no centro da cidade. Nós íamos a pé para lá, para ler livro, etc. E naquela época tinha torneira pública, era uma vida muito difícil no subúrbio e tal. Daí porque também, se eu venho do sítio, da Vila do Carmo, da beira do rio, de família pobre, eu fui para lá, os simples, os da periferia, os que não têm nada e os invisíveis passam a ser os sujeitos do meu trabalho, né? Do seu trabalho e também naquele momento do seu convívio, né? O senhor foi para a periferia também de Belém, né? Para a periferia de Belém, que foi importante, porque aí eu passei de noite a ouvi-los. Sim. Eles tinham relatos lá, entre muita gente que trabalhava no diferente dos relatos da vida no interior, da vida do interior, no Baixo Tocantins. Né? O relato deles era dizer como tinha sido a noite no Bar da Condo, no Palácio dos Bares, e no Guamá, que tinha muita casa de prostituição, as namoradas deles, então eles relatavam tudo isso. Nessas alturas eu não sabia que ia escrever o livro Palácio dos Bares, que ia escrever o livro Guamares, mas eles relatavam. Sim. Esses relatos depois ficaram aqui para eu fazer esses livros, então foi muito importante eu ser nutrido. Entendi. Estando na periferia, estar atento para eles, estar atento para a família barbadiana, dos imigrantes, que faziam parte, que moravam lá perto de casa, que eram os negros, aí os negros também na minha literatura. Sim. Quero lhe dizer uma coisa, que morando na Vila do Carmo, os amigos do meu pai e da minha mãe eram gente de todo o extrato social. Então tinha muita gente, a comunidade pequena, mas tinha... Descendentes de indígenas? De negro, homossexual, a prostituta, que minha mãe tratava todos do mesmo. Então eu aprendi a respeitar o ser humano, porque é ser humano. Não importa o que ele é, se ele é negro, é branco, se ele é... Não importa. Aí você vai encontrar isso na minha literatura, este respeito. Lá também eu aprendi, com todos eles, a questão do banho, da ladainha, do sagrado, do profano, porque eles nunca cercearam a minha liberdade e a minha curiosidade. Eu lembro que almoçávamos cedo em casa e tinha um outro detalhe. Quando eu cheguei em Mocajuba, no Vinho, conversando com a minha avó, eu soube, ela me disse o que era sindicato e o que era operário, no Vinho. Eu era bem novo, me lembro disso, ela dizendo, e o socialismo na minha cara na Vila do Carmo, onde a comunidade pequena, na hora da refeição, eles se passavam. Se eu tinha mapará cozido, eu mandava para você um pouco e você me mandava de lá um mapará moqueado. Uma socialização muito grande, né? E de recursos, né? E a comunidade se ajudando um ao outro. Então, o bem comum, né? Depois tinha a questão dos banhos, das histórias, os botos na frente de casa, e eu ficava nutrido disso, querendo saber essas histórias todas aqui em Tucuruí. Também com as estradas de ferro, as coisas, etc., que depois redundaram a minha curiosidade. Eu quero escrever, eu preciso dizer isso para as pessoas. Isso tem resultado em mais de 50 obras publicadas, né? Mais de 50 obras. Ontem, eu fui com o Geraldo Salles. Doutor Geraldo Salles. Queridão. E eu queria conhecer onde era. Ele é Paysandu, tem um detalhe, né? Pois é. Eu queria saber Mas onde... está tudo bem, né? Tá tudo bem. Né? Eu queria saber onde ficava o escorre-água, que era da minha época de garoto e que eu não passava para lá. E onde era também o Campo do Paraíso. Escorre-água, para quem está assistindo e não sabe, era o setor onde havia como é que eu poderia dizer? A prostituição, né? Prostituição aqui em Tucuruí. Aqui em Tucuruí. Ficou muito famoso. Né, exato. O escorre-água. E aí, eu queria saber onde era. Eu queria saber onde era, porque a minha curiosidade, eu era menor de idade, não chegava aí por lá, onde era o Bar do China e tal, coisas da minha, que eu ouvia falar. E o Geraldo o Geraldo me apontou, olha, para ali, está na matinha e tal, a Eclusa fica para ali e tal. Achei legal a Eclusa para ali, e eu queria saber como é que se diz, onde ficava a prostituição, o escorre-água, etc., que era da minha época. Eu não sei nem porque eu estou te falando nisso, eu vou parar aqui para poder gente retomar. Não, mas é importante, né? Porque também faz parte desse momento em que
a sua memória foi sendo abastecida, né? Aí me lembrei. Sim. Que aí, quando eu estava, então, fazendo no início também, a professora, eu contei hoje para os estudantes, estava na sala de aula da Escola Reunidas, que era um depósito de castanha, de madeira, gretudo, e ela estava narrando, sentado dois numa carteira, ela estava contando a lenda do Irapuru. Embaixo, e era alto, a gente ouvia o igarapé passando, o barulho da água. Rapaz, eu não sabia se prestava atenção para a narrativa dela ou se prestava para a poesia, a música da água na pedra ali, que eu não entendia aquilo, garoto. O que era poesia para mim? E ela contando, relatando e tal, quando chegava aqui o navio do Serviço de Navegação da Amazônia e dos Portos do Pará, que encostava ali onde era a antiga prefeitura. O antigo mercado, aliás. Sim. Encostava ali. Uhum. E na chaminé estava esse SNAPP, e Serviço de Navegação da Amazônia e dos Portos do Pará. Aí eu disse para mim mesmo, um dia eu quero conhecer esta Amazônia, eu quero saber desta Amazônia. E eu estava no âmago agora, em Tucuruí, no âmago da Amazônia. Eu vou passar para você quando eu fui de Belém fazer o 2º ano do curso clássico em Pernambuco, em Garanhuns. Chegando lá, o bispo de lá, e eu fui ser secretário dele para poder ter o seu sustento. O meu sustento. Uma fonte de renda. Uma fonte de renda. Ele disse assim, você gosta de ler e tal, tem um jornal aqui, por que você não escreve a oportunidade? Escreva sobre a Amazônia. Bateu, disse, o que eu sei da Amazônia? Aí veio a consciência de eu preciso estudar e pesquisar e conhecer o meu lugar. Daí que eu fui mergulhar para saber, porque aí passei a entender que se eu conhecesse, eu poderia amar e defender. Porque se eu não conhecer, eu não amo, eu não defendo. E aí entra na minha literatura tudo isso, a valorização da Amazônia paraense, do Baixo Tocantins. Povos originários. Dos povos originários, que aqui, quando meu pai trabalhava, ele trabalhava na Estrada de Ferro, ele era amigo dos indígenas, açurinis, paracanãs, urubus e outros. Gaviões. E a gente havia assistido, eles na montanha apareciam lá. Mas aqui a relação deles que era uma relação difícil, mas com meu pai era uma relação que eles tinham. Meu pai era amistosa, e ele fazia ele era responsável para despachar o trem. E eles traziam muito material dos indígenas, banana, jabuti, e eles davam até essas coisas para o meu pai também. E ele tinha uma relação amistosa e me relatava essas coisas. Daí eu coloquei também na minha literatura. Outro detalhe, o meu pai anotava num caderno todos os fatos. Então, via meu pai anotar as coisas. Então, o registro da memória, etc., que eu ainda tenho esses cadernos dele. Maravilha. O seu pai trabalhou na Estrada de Ferro e conseguiu aposentar na Estrada de Ferro? Saiu? Como é que foi? Quando nós fomos embora daqui, quer dizer, o meu pai ainda ficou. Nós fomos com minha mãe para Belém, ele foi nos levar e voltava para trabalhar aqui. Ele ficou até um determinado momento que parecia fechar a estrada e ele foi transferido para Belém, que ele solicitou, que queria, para trabalhar no antigo DNR. E lá ele se aposentou. Sim, que hoje é o DENIT, né? Que hoje é o DENIT. Certo. E tinha a Estrada de Ferro Belém-Bragança, mas nessa altura do campeonato, eu não sei se já tinha sido desativado, acho que ainda não, né? Década de 70, porque a minha mãe morava em Capanema, Miraselvas, no interior de Capanema, e ela conta também pra gente muitas histórias de que ainda criança chegou a andar no trem, né? Com o meu avô e tudo mais. Acho que é mais ou menos a mesma época. Época, mas ela foi desativada na ditadura militar, em 67, mas eu ainda cheguei a ver, eu fui lá em São Brás, onde tinha funcionando a estação, mas depois já acabou e fecharam uma e outra, porque o sujeito dizia que ela era deficitária. Olha, deficitária, meu amigo. Na realidade, foi o interesse econômico da indústria da borracha, de pneus, automotiva, foi tudo isso, né? Também isso, mas conta uma outra história de uma situação
de rixa entre o Magalhães Barata e o Távora, que eram tenentes na época da Revolução de Tenentes, e parece que tinha uma coisa lá, e que quando ele teve chance, que foi ministro dos transportes lá, ele teve, porque ela era deficitária, ele distinguiu, e depois a daqui também e tal, e que a gente lamenta que isso tenha acontecido. Muito. Professor, o senhor está dando uma aula para a gente, né? Nosso querido Salomão Laredo. Eu estava aqui lhe ouvindo e fico encantado, né, com a riqueza de detalhes de como a sua mente ela foi abastecida com tanta história que hoje eu não sei como é que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sendo abastecidos, né? O doutor Geraldo, o senhor citou agora há pouco, e eu quero nesse momento citá-lo também. A gente conversa muito sobre saúde mental. E um dos problemas nesse contexto todo é a falta de diálogo entre as pessoas na família, a falta daquela roda de conversa, daquela conversa na frente de casa, da mãe contar essas histórias para as crianças, né, para os adolescentes também. E hoje, num mundo muito hiperconectado, né? No mundo conectado demais, a gente, ao invés de pegar um livro físico, a gente está pegando a tela do celular a todo instante, a todo momento. E eu me pergunto, aliás, eu lhe pergunto, como é que o senhor vê esse contexto e o que é que pode ser feito para a gente não deixar perder essa riqueza toda que o senhor experimentou enquanto criança e adolescente? Eu também cheguei a experimentar, mas que a gente percebe que agora, por essa sociedade muito conectada, a gente percebe que está perdendo. Como é que o senhor faz a leitura desse contexto? A época que o garoto aqui da convivência não tinha a sedução da televisão, do computador, da internet, do celular. Nós tínhamos o rádio, nem tínhamos o rádio tanto assim, né? Então a convivência era maior com pai e mãe, com as pessoas, com as coisas da cidade, etc., que eu era muito curioso e queria saber, e brincava e tal. Depois eu fui trabalhar eu tinha um projeto chamado O Escritor na Escola, e quando eu fiz isso para o Jornal Liberal, transformamos o Liberal na Escola. E passou a ser muito preocupação, já era preocupação de formação de leitor, sobretudo o leitor do jornal impresso e do livro impresso na sua plataforma física, e passou a ser realmente objeto da minha preocupação, porque cada vez menos a gente parecia que eles não estavam lendo, mas eu tenho uma outra que eu acho que eles leem, sim, e lê bastante, não estão lendo, é o livro que eu trabalho hoje, o livro físico, e o jornal, que era costume nosso. Eu então me adaptei, eu não brigo com a tecnologia, eu tenho Instagram, sim, eu tenho Facebook, eu uso o celular, eu uso o computador, digito os meus trabalhos, etc. E tenho contato, fico sabendo o que está acontecendo no Brasil, no Pará, no Brasil e no mundo. E de como as pessoas também chegam e falam como é que a gente pode fazer. Eu não tenho resposta para isso. Mas eu acho que também é o incentivo da casa, da família e da escola, o mesmo incentivo que eles davam, a gente continuar dando de que maneira usar essa tecnologia a nosso favor, tendo consciência de que talvez eles não peguem mais tão interessante para eles o livro impresso, mas o livro está no computador, está no e-book, está em tanto lugar, e um acesso mais disponível e mais fácil, mais até. Próximo. Mais próximos. Então é realmente ter a habilidade de, nessa conversa, ir mostrando, e também as outras alternativas. A gente tem o livro impresso, a gente tem as bibliotecas, a gente tem a biblioteca virtual. E nesse sentido, também, quando você me pergunta, eu tive filho, e o meu filho se tornou leitor, porque eu fiz essa coisa com ele, com o jornal. Pressa que eu estou saindo, me conta qual é a manchete do jornal.
Era proposital que eu fazia isso. Ele lia para mim. Tal. E agora tenho 2 netos que estão nessa fase. Então eu converso com eles. Às vezes eu digo, deixa eu ler para ti a história dos textos, porque eu não quero não, vovô. Né? Sim. Mas aí eu uso uma outra estratégia com eles, com o meu filho, para a gente contando outras coisas. E, detalhe, eu acho que a comunicação em casa é muito importante. Você quer ver? Uma senhora uma vez me disse que ela não tinha tempo e não tinha lido e tal. O que é que eu faço? Eu disse, conta para eles o teu cotidiano. Que tu foste para a parada de ônibus para o teu trabalho, o ônibus passou, tinha lama, ela espirrou em ti, tu ficaste muito chateada e o que aconteceu lá no teu trabalho? Essa é uma riqueza, conta para eles. E o outro, o garoto que disse também na sala de aula, a gente falando, olha, professor, é o seguinte, o senhor está falando de livro, mas eu não tenho livro em casa. Perspicaz, eu percebi que ele era evangélico. Eu disse, mas tu és evangélico. A Bíblia Você tem a Bíblia, companheiro, 72 livros, dependendo do tipo de Bíblia. Sim. Ele disse, não, mas a minha é protestante. Então, tu tens mais de 60 livros lá. Ou seja, de você conversar com o outro, não para você chegar com arrogância, eu sou maior, não, você senta com ele, vê, não é bem assim, fulano, experimenta isso. É o jeito, é a conversa, é a comunicação, é a sedução, é a ternura. E a leitura vai seguindo. Sim, né? Vai seguindo. Seguindo. O senhor, eu acertei, o senhor tem mais de 50 obras ou eu errei? Não, acertou, tem 54 publicadas. 50. E é possível dizer, gosto mais daquela ou desta, ou não? É igual filho, que a gente diz que não pode dizer que gosta mais de um filho ou de outro. Inclusive tem história na Bíblia lá também de uma mãe que preferia um filho em detrimento ou deu bronca, né? Na literatura, para quem produz literatura, também é assim? Ou o senhor tem, não, essa aqui é a minha favorita? Não tenho, não. Né? Não tenho nada, porque eu escrevo ficção, memória, literatura de testemunho, situações, aerotexto, dou diversos. E o livro mais bacana que vai sair é o próximo. Mas tem sempre umas assim que, quando eu me pergunto, eu digo, tem um texto, foi bem tramado e tal, tem um texto chamado Martin Trash, que se tu me perguntasse, não é que o preferido, ele tem uma maneira de narrativa diferente dos outros, que eu gosto desse jeito que eu tramei aí. Mas não é que eu tenho tramado diferente nos outros. Os outros também. Você sabe, um livro gostoso que está vindo aí, se chama 11 Bandeirinhas, que é um livro que também tem como cenário o bairro do Guamá, embora a gente tenha feito Guamares, que depois na segunda edição chamou o Cabaré dos Bandidos, que eu queria, se der tempo, ele conta a história como começou, Sim. que cada livro tem uma história, e o 11 Bandeirinhas que vai sair. Mas como começou essa história? Eu estava na Vila do Carmo, conheci um rapaz que o meu pai... Houve uma situação lá e o meu pai foi lá e disse, não, ele é novo, não precisa estar com essas arrogâncias. Isso aconteceu na Vila do Carmo, quando eu era pré-adolescente. E ele, grato ao meu pai, ele ficou, quando ele soube que eu era filho do Milton Laredo, ele ficou muito próximo de mim e tal. Conheci esse rapaz mais velho que eu. Em 71, quando eu passei no vestibular, eu ainda morava na Cremação e ia para a universidade Padre Eutíquio e Bernardo Saião, o campus do Guamá. Uhum. Quando eu dobrei na Padre Eutíquio, encontrei com ele. Fomos conversando, e aí, parente e tal, na linguagem cametaense, que ele também era cametaense. Aí quando eu disse, parente, para onde você vai? Eu disse, eu vou para a universidade, eu estudo lá. E você? Eu disse, eu vou para casa. E você vai para casa, onde você mora? Ele disse, eu moro no Cabaré dos Bandidos. Aí eu fiquei curioso. E o que é o Cabaré dos Bandidos? Ele riu e disse, eu vou por aqui, depois eu te conto o que é o Cabaré dos Bandidos. E eu depois fui pesquisar. Isso era 71, o Cabaré dos Bandidos escrevia em 88, mais ou menos, muito depois. É igual a história da Antônia Cudifacho, é igual a outras histórias que as pessoas vão me contando, eu anoto e depois escrevo. E assim aconteceu de escrever o Cabaré dos Bandidos, que existia lá no Guamá, efetivamente, e agora o 11 Bandeirinhas, que também se passa o cenário no Guamá. Certo. O senhor disse Antônia Cudifacho, é um caso de amor de uma mulher com um padre, é isso ou não?
Ela existiu como Antônia, não com esse nome, era apelido, né? Era Antônia Carvalho. Ela existiu em Cametá, sobretudo na década de 50, eu não a conheci, mas ela tinha um bordel, era prostituta e era uma mulher que se preocupava com o outro. Então, para mim, era uma militante, né? E ela, a coisa que eu acho mais fantástica é que ela tinha um cabaré, e deixaram na porta da casa dela uma criança de horas que a pessoa tinha tido esta criança. Recém-nascida. Recém-nascida, e ela recolhe esta criança. Não procura saber, ela deve ter procurado saber assim, de quem era, mas acolheu. Acolheu e criou esta senhora, que ainda existe, ela ainda está viva, e foi com ela que eu conversei, me conta a história da tua mãe. Então ela tinha um cabaré, ela deu a melhor educação para esta menina, estudou no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, em Cametá das Irmãs, e depois ela morreu, acho que não sei se foi 69 ou 79, mas ela era aquela pessoa que, sabendo que você tinha sido preso, ela ia lá e saber se você precisava de alguma coisa. Eu tenho um relato de um músico que foi através dele que eu passei a entender da Antônia, e a partir daí eu fui pesquisar quem era a Antônia, e me disseram que a Antônia era uma prostituta, mas que também um padre se apaixonou por ela, e disse: Antônia Cudifás, o ardente amor de um padre. É aquela época dos padres que trabalhavam, que eram os padres holandeses, né? E contam essa coisa, e eu fui fazer a ficção. Não deixei de contar a história dela num livreto que eu chamei de Making Off. Assim como no cinema tem o Making Off, na literatura eu inventei o Making Off também. Falar nisso, eu gosto muito do cinema, e gosto muito... Pois é. O senhor gosta de cinema. Não tem nenhuma produção cinematográfica sua ainda, ou já tem e eu ainda não sei? Não tem. Mas ainda não tem? Ainda não tem. Eu quero te dizer o seguinte, que no livro, acho que foi o Guamares, o rapaz que fez a capa, ele disse assim: mas o teu texto é cinematográfico. Ora, eu fui nutrido também pelo cinema, por grandes diretores, por cinema, grandes filmes. Não, e aquela cena sua, com 7 anos de idade, o camarada se distanciando, vira para você, dá tchau, o senhor dá tchau. Tá? Isso aí a gente cria a imagem na hora. Né? É uma imagem cinematográfica. E estão falando que o Cabaré dos Bandidos deverá ter uma produção cinematográfica, o Cabaré dos Bandidos, né? Tem falado muito. E é um dos livros que tem mais procura, não é? Sim. Como agora tem também o Baixo Tocantins e outros, né? Na verdade, eu não tenho do que me queixar no sentido de produção e de interesse dos meus livros e de vendagem, etc. Maravilha. A questão política, ela também está muito presente na sua obra? A questão da política em si, das questões de lutas de classe, nesse sentido ou não? Sim, muito. Porque se pegar o Pedral Canal do Inferno, que eu faço o relato lá... Pedral do Lourenço? Pedral do Lourenço, eu vou colocar o embate entre os movimentos sociais e a questão que o governo quer fazer a derrocagem e tem que cuidar desses pescadores povo, do povo ribeirinho. Não pode ficar assim, sem nada, como ficou da questão da hidrelétrica. Até hoje nós nos queixamos no Baixo Tocantins dos malefícios da questão dos impactos, etc. E também, pior para mim, do preço do quilowatt caro. A energia mais cara do Brasil. Mais cara do Brasil, e que muita gente no Baixo Tocantins não tem acesso. Quer dizer, é um paradoxo, né? Então, certamente tem. Você tem no Pedral, você tem no Sibeli Mendes de Amor e Luto, meu primeiro romance, e nos outros, muito, muito, muito. Lá no Guamá, falo muito disso. De tal maneira dito que é gostoso, e eu vou enredar você nas questões políticas, que eu vou fazer você pensar. Raciocínio crítico. O raciocínio crítico, enredando você, usando a sedução, a sexualidade, o erotismo, mas não vai por essa linha, não. Eu estou querendo te chamar para você pensar, e pensando você transformar a sociedade para melhor. Eu acho que a gente vai ter ainda, a minha utopia é essa, uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais justa, e para a felicidade de todo mundo. Essa é a minha utopia. E que a gente possa ser agente de transformação, né? Transformação, sim. Todos nós. Agora, eu estava lá na feira do livro em Belém, na Panamazônica, né? O senhor foi homenageado lá, né? E eu passei por lá também.
num sábado, onde a Amazônia Jazz Band estava tocando, e um grande amigo e professor meu, Elias Coutinho, estava tocando lá, e eu fui para prestigiar também. E passei no momento em que o senhor estava participando, não sei se é roda de conversa, o termo certo, num ambiente que parecia um anfiteatro, alguma coisa assim, e estavam discutindo a questão do nosso jeito de falar aqui paraense, né? E as pessoas que estavam lá, o senhor estava na plateia, se eu não me engano, nesse momento. Eu tenho uma foto, só que meu celular está sendo usado aqui para gravar o making of também. Mas o assunto era a linguagem da gente, nosso jeito de falar, né? Do jeito de falar do cametaense, por exemplo. O senhor também retrata muito isso, né? Eu estava na Arena Multivozes, porque Arena Multivozes. Eles estavam discutindo o autor homenageado, os autores eu e Eliana, tem algumas mesas que se discute a obra. Estavam discutindo exatamente a obra do Salomão Laredo. Eu estava na plateia assistindo. Uma das coisas que eu aproprio é a nossa cultura, e a nossa cultura aí, o sotaque paraense, o modo da gente falar, o modo da gente cumprimentar, de ser carinhoso, afetuoso, sedutor, tudo isso eu procuro eu puxar da comunidade, da sociedade e colocar nos meus livros e dizer, olha, está aqui. O escritor é aquele que pega isso e diz, está aqui a foto. Isso que você me municia, que eu vou buscar na sociedade, no cotidiano popular. Então, este sotaque, esta fala nossa do paraense, sobretudo o dialeto cametaense, uso muito, companheiro. Então, eu não chamo lanche, eu chamo merenda. Eu não estou junto do Geraldo, eu estou na Ilharga. Tirou um retrato também, né? Tirou um retrato. Vai tirar uma foto, não, tirar um retrato dele. Exato. Aqui, que está bem ali. Que é uma maneira de você mostrar para as novas gerações, olha aqui a linguagem, olha como a gente fala, olha, ela é viva a linguagem, ela vai se modificando, mas é bom você dizer, olha aqui, como é bonita como é poético, de tal maneira você dizer... Como é único, né? Porque também do cametaense mesmo é algo único, né? É diferente. Eu venho lá de Castanhal, por exemplo. A gente tem um jeito lá de falar pai d'égua. Régua, isso é muito pai d'égua, porque tem muitos nordestinos por ali também, né? Mas o do cametaense é algo ímpar, né? É algo sensacional, né? E eu, no Baixo Tocantins, uni tudo isso com 1.105 páginas, falando do nosso costume. É uma etnoliteratura. Como é que você trata do peixe? Como é que você cozinha? Como você que amassa o açaí? Como é que é a tua relação? Quando tu acorda, o que é que tu fazes? Como é que você toma banho? Aí vem um banho de rio também. Eu vou pegando tudo isso para... Eu acho que é minha tarefa, o dom que eu tenho, escrever para que colocar à sua disposição, tá? À tua disposição o nosso... E percebi que no Baixo Tocantins nós não tínhamos muito texto desse tipo. E eu acho que é meu dever, e eu vi com este dom, por que eu fui para Baião e tive aquela reação? Era um caminho, e eu tenho consciência disso. Eu estava sendo preparado, quando eu saí do programa na feira, meio-dia na PRC5, com a Úrsula fazendo o programa, que eu desci, eu disse agora, aos 74 anos, eu olhei para cima, eu reconheço que tu estavas me preparando para tudo isso acontecer, 54 obras que tu querias que eu escrevesse. Eu escrevi, está aí. Muito obrigado. Que maravilha, é de arrepiar. É de arrepiar escutar o senhor falando isso. Agora eu lhe pergunto o seguinte, o senhor está na lista também dos escritores brasileiros do século XXI, no dicionário de biografia literária da Duke University, né? Uma universidade do exterior. O senhor é reconhecido internacionalmente também. Mas como é que no resto do Brasil essa nossa literatura amazônida é vista? Tem espaço, tem vitrine, tem campo, é bem recebida? Como é que está nesse momento essa questão de como o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul do Brasil, até mesmo o Nordeste, como é que eles enxergam essa nossa literatura? Esse é realmente um trabalho, uma ação política que a gente faz há algum tempo. Nós fundamos a Associação Paraense de Escritores e eu me lembro que naquela época eu dizia, a gente precisa trabalhar para que a gente passe de São Brás. E eu acho que hoje a gente já avançou, mas continua a invisibilidade, continua o preconceito, não só com a literatura, com as artes, com o povo do Norte. É um bairrismo.
Existe sim. E a gente tem que ter uma luta muito grande. Daí porque eu estou aqui em Tucuruí, a convite da segunda Frituga, que foi convidado para a primeira. Importante nós fazermos essas feiras. Importante nós termos esses eventos culturais. Daí que é importante, por exemplo, o valor que eu dou para os abnegados da Frituc. Tem um grupo de abnegados, entre os quais o Geraldo, a Benedita, o Marleno e o Rodolfo e outros, que trabalho árduo, difícil, que eles fazem para promover esta feira, para nos trazerem aqui, porque é importantíssimo que nós tenhamos, porque aí sim nós vamos vencer, porque no momento em que eu trabalho com... Nós precisamos valorizar o que é nosso. No momento em que, olha aquela história que eu te disse, que eu conheço a Amazônia, eu amo a Amazônia, eu vou defendê-la. Mas se eu não sei quem é o escritor, o que é que ele produz, eu não vou avançar, nós não vamos avançar. Então, como é que eu quero que o outro lá fora me reconheça? Se aqui as pessoas... Então, como é que elas reconhecem? Quando você oportuniza, a democracia da cultura. Espaços como esses. Espaços como esses. Maravilha, né? E o senhor está de volta, o evento está acontecendo, a Eliana Barriga está com o senhor também, que é uma guerreira lá de Castanhal também, né? A minha infância foi lá em Castanhal e eu lembro da Eliana por lá também. E a gente precisa, de fato, que esses eventos continuem acontecendo e que haja apoio, sobretudo, também para acontecer, né? Sim, precisa. Nós temos os guerreiros que estão levantando essa bandeira, mas precisa de apoio também, né? Precisa de apoio, sim, de muito apoio e da presença do povo, porque o povo precisa saber o que está acontecendo na cidade, eventos culturais, atividades que a feira oportuniza, que tem muita gente boa, em diversas frentes de atividade. A feira não diz que é do livro, a feira é literária, diversas linguagens, diversas coisas lindas acontecendo. Tem o teu pai com uma produção importantíssima, tem o trabalho de médico que vão participar, de linguagem, de linguista, de escritores, de romancistas, de poetas, quanta coisa bonita e importante, que é bom que a gente vá, porque é importante que a gente alavanque. Então, a nossa luta hoje, eu continuo dizendo que nós precisamos passar de São Brás. Existe o preconceito, e ele vai continuar existindo, mas a gente tem que existir resistindo. Vou lhe contar uma. Eu contei de uma vez. Eu recebi uma carta anônima, porque tinha um grupo em Belém, certamente, que não queria que o escritor da Vila do Carmo, que veio do interior, subisse. Então eu recebi. Eu sabia de onde vinha. Ele dizia assim: tu és o escritor do sítio. Eu disse: opa, eu sou escritor. Eu jamais neguei de onde eu era, a minha origem, sim. Tanto que eu sou escritor da Vila do Carmo. Eu sou escritor do sítio? Sou. O escritor do sítio era o seguinte, porque em Cametá eles têm um preconceito também, o cametaense, com quem não é da cidade, é do interior, da ilha, dos povoados, das vilas. Ele não é da cidade, ele é do sítio. Qual é o problema? Aí você dizer: eu sou escritor do norte do Pará, tu não é... Sim, mas eu sou escritor, eu existo, eu sou invisível. Aí eu trabalho com a invisibilidade também do negro, do sim. índio, da mulher, do indígena, do LGBTI, que é mais. E aí a gente tem que trabalhar tudo isso, porque a gente vai junto, é a maré. A maré ela não cresce só aqui, ela faz isso, ela vai embora. E eu trabalho nesse sentido, no sentido do bem comum. Venham todos, vamos todos, porque o mundo, a felicidade não é para mim, não é para todo mundo. Eu só posso ser feliz na comunidade, comunitariamente, todo mundo junto, aí é bacana. Que maravilha, o bate-papo com ele é tão envolvente, meu amigo Zé Henrique, que eu esqueci de falar da MC Online, porque as coisas vão se conectando, né? Nesse bate-papo, deixa eu registrar aqui, a gente já está indo para a reta final do nosso podcast na Floresta. Deixa eu agradecer a MC Online, internet com qualidade, e sugerir para você, para que você também faça parte da família MC Online. Tem aí esse provedor que está há mais de 25 anos aqui em Tucuruí, conectando todos nós com o resto do mundo, né? E tem a internet com velocidade, estabilidade e muita qualidade. MC Online, com a gente aqui no nosso podcast na Floresta. Caminhando para finalizar, algo que a gente poderia conversar o dia inteiro e por vários dias, né? Porque é impressionante a riqueza,
a riqueza do conteúdo que o senhor gera para a gente, não só através da escrita, mas também através da fala. Mas eu queria lhe perguntar como é que o senhor, qual é o momento em que surge a escrita, que o senhor para escrever, que uma nova obra vai surgir? Isso é muito, digamos assim, aleatório? O senhor parou na sua casa um final de semana, o Remo não vai jogar porque está sem calendário, só tem jogo do Paysandu agora, aí o senhor decide parar e escrever. Como é que é? Em que momento surge a escrita de uma nova obra? Não é assim não. Eu sou muito disciplinado, eu trabalho, leio todo dia e escrevo todo dia. E tenho diversos livros sendo preparados, eu trago munição todo dia. E todo dia eu vou colocando alguma coisa. Então, a produção é intensa, porque ela é cotidiana. Eu tenho a consciência de que eu devo colocar essa aqui é poema, isso aqui é memória, aqui é ficção, e vou colocando no e no outro e trazendo. Se você ver, eu ando sempre com papel no bolso. Então, eu estou num consultório médico, eu estou atento às falas. Qualquer coisa que me chama a atenção, eu anoto aqui. Vai fazer parte de algum personagem, alguma coisa que alguém disse. Ou na rua também. Então, é uma produção intensa, não tem esse negócio, eu estou sentindo que bateu alguma coisa. Mesmo porque é muito suado, é muito trabalhoso, dá trabalho. Você tem que mesmo, tem dias que eu amanheço e disse... Não estou afim de botar... Não, mas eu tenho que colocar. Eu sou escritor profissional. E eu preciso escrever. É aquela tentação, porque as musas da literatura, elas são muito exigentes. Aliás, não só da literatura, das artes, incluída aí a comunicação. Vem a tentação, não escreve, descansa, está com dor de cabeça. E eu me lembro de um escritor nosso daqui que dizia, mesmo sob dores, escreva. Se você é escritor, você tem consciência do seu ofício, mesmo sob dores, escreva. E aí a gente tem que fazer isso, e eu faço assim. Maravilha. Forma. E música? O senhor nunca produziu nenhuma letra para música ou já tem também e eu não sei? Não, tem. Tem do Marcelo Sirotô, em Belém, meu parceiro, Paulinho Moura, meu parceiro também, de alguma coisa. E a última foi o pedido do Tony Soares, de Bragança, que ele trabalha com São Benedito, mazurcas. Sim. E tal, ele me pediu, tem 2 composições lá, eu fazendo a letra que ele solicitou e eu passei para ele. Mas assim, é uma coisa que eu faço atendendo os colegas que insistem muito, né? Aí não é a minha praia. Não é a sua praia, a sua praia a ficção. É a ficção. Maravilha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. O senhor nos enriquece o conteúdo aqui de maneira que eu não consigo explicar, não tenho palavras para explicar, mas você que está assistindo, sem dúvida, percebeu, né, que é um momento muito maravilhoso esse que a gente está vivendo aqui. Muito obrigado mesmo, e que a sua obra a cada dia chegue mais longe, né? Chegue mais longe, vá mais longe e chegue mais perto das pessoas, né? Não só aqui da região norte, da Amazônia, mas do mundo inteiro. Muito obrigado. Parabéns por tudo e muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Agradecemos a você que nos acompanha também. E você gostou desse bate-papo? Eu fiquei emocionado, né? Em vários momentos aqui, como estou agora também. Você pode compartilhar esse vídeo, esse áudio para os seus amigos e amigas, para os seus filhos e filhas, para os jovens, né? Para as pessoas também da melhor idade, porque vale a pena compartilhar. Muito obrigado, MC Online, pelo apoio ao nosso podcast Na Floresta. A gente se reencontra em breve. Tchau, tchau.